Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tá com ele que veio lá de Caraguá, andou um bocado, quase 3 horas para vir bater esse papo com a gente. Quem não conhece, Caraguatatuba, litoral de São Paulo, litoral norte. Isso mesmo. Praias belas, bonitas. Não vou fazer muita propaganda que a gente não gosta que enche lá. Ricardo Noronha, ele é diretor de pós-venda do grupo Econorte. Exatamente, é isso aí, Felipe, Wilson. Obrigado, viu, Ricardo? Prazerzaço estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Vim de Caraguá, que é a cidade mais linda do litoral norte, sim, podemos falar. E agora... Uma das mais lindas do Brasil. Com certeza, Verdade. O litoral mais lindo do Brasil. Se juntar Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, não tem para ninguém. Não tem. E agora tá muito fácil de chegar com aquela Tamoios, que tá maravilhosa. Foi tranquilíssimo chegar aqui. Verdade. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Obrigadão, Ricardo. É uma satisfação imensa. Verdade. Ô, Ricardo, eu queria saber como que você iniciou sua carreira no segmento automotivo. Então, Felipe, na verdade... A história da Econorte, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Bacana. A história da Econorte, ela começou em 2004. Então, quer Legal. dizer, esse ano nós completamos 18 anos de operação. E quem iniciou a empresa foi o meu pai, em 2004. Então, eu sou sucessor da Econorte. Meu pai ainda trabalha, ele é o diretor executivo. E eu sou responsável pelo departamento de pós-venda hoje. Que legal. Então, lá em 2004, antes disso, meu pai trabalhava com moda praia, trabalhava com roupa. Nossa, E que a diferente. Ford, pois é, e ele era do comércio da cidade Sim. e tal. E a Ford não tinha representação em Caraguatatuba. Aquele ponto a gente chamava de open point, ele estava em aberto. Então tinha uma Ford em São José dos Campos, mas Caraguatatuba tinha GM, tinha Fiat, mas não tinha Ford. E na época ofereceram a bandeira para um amigo do meu pai, que na verdade tinha a GM na época, ele era dono da concessionária da Chevrolet em Caraguatatuba, e ele não queria assumir a Ford. Então, na verdade, o meu pai aceitou um desafio e falou, não, mas eu aceito, eu quero ir. E aí, 18 anos atrás, eles fizeram uma parceria, se juntaram e inauguraram a Econorte Ford em Caraguatatuba. Que legal. Que foi uma Ford em Caraguá depois de muito tempo que estava sem representatividade da marca lá. E de 2004 até 2019 foi praticamente a única loja. A gente teve lojas em Ubatuba, uma operação em Ubatuba, teve uma operação em Atibaia que depois também foi vendida. E até 2019 a gente tinha só a loja de Caraguá, foi quando a gente foi para São José dos Campos. E em 2019 a gente foi contemplado com essa bandeira em São José dos Campos também para representar a Ford no Vale do Paraíba como um todo. Que legal. Então nesse meio tempo, são 18 anos de história. Eu entrei na loja em 2015. Então eu comecei a trabalhar com meu pai, estudei fora, eu sou formado em administração de empresas e me formei em Minas Gerais, na cidade de Itajubá, sul de Minas, uma cidade fantástica. E então eu saí de casa muito cedo, saí com 17 anos, meu pai já tinha loja, mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência nessa área. Fui trabalhar em administração, acabei formando em 2011, se não me falha a memória, foi 2011 o ano da minha formatura. E de 2011 até 2015 eu tive trabalhando em empresa de petróleo, fui para o Rio de Janeiro, morei em Macaé, fiz algumas coisas ali, até que em 2015 meu pai acabou encerrando a sociedade com esse sócio que era desde o início com ele, um parceiro, e nesse ponto ele falou, nossa, eu preciso de uma ajuda aqui na parte de pós-venda e tal, quero que você entenda a empresa, conheça o negócio, e foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Então já faz 7 anos, um pouco mais de 7 anos que eu estou na loja. Que legal. E trabalhando na o operação. negócio de beat, de moda praia? Cara, é muito bom, viu? Vocês continuam? Você. Na verdade, não. Era Não. uma sociedade do meu pai com o meu tio. E o meu pai, meu tio acabou comprando a parte do meu pai. Então ele saiu daquele negócio para investir na marca Ford em Caraguatatuba. Meu tio tem a loja até hoje lá em Caraguá. Que legal, Muito cara. conhecida, muito bacana. Que história, hein? De biquíni pra Você vê? Ford Ranger. É isso aí. É Que isso aí. bacana, cara. E você, assim, falando um pouco de sucessão, né? Quando o seu pai te chamou para esse desafio, porque é um desafio, uma empresa familiar, né? Trabalhar com a família, para você que já estava criando sua carreira, seu voo, tomar essa decisão, eu acho que para você foi um desafio imenso, né? Foi um desafio bastante grande. Na verdade, eu não tinha intenção de trabalhar. Não era a minha vontade na época. Então, eu me formei. A minha vontade principal era sair do país, era fazer uma carreira executiva numa multinacional e tal. Eu tinha vários sonhos. E aí, nesse meio tempo, eu tive um problema de saúde. E esse problema de saúde me fez me afastar da empresa que eu estava trabalhando na época. E eu acho que isso foi uma grande inflexão na minha vida, foi um ponto. Eu acho que tem algumas coisas, eu acredito muito na questão espiritual, na questão religiosa. E eu acho que tem algumas coisas na vida que servem de lição para a gente.
E naquele ponto, quando eu precisei voltar e me tratar, eu entendi que, na verdade, o que eu queria não era nada daquilo, e o que eu queria era ficar perto da minha família, era ficar na minha cidade. Sou apaixonado por Caraguatatuba, eu falo brincando, mas falo sério. Sim. E ali eu entendi que eu queria ficar por lá, e meu pai sentiu isso também. Ele viu que esse era o caminho. Então, na verdade, não foi nada muito forçado, foi extremamente natural. E em 2015 a gente começou a trabalhar dessa forma, sem eu pedir para entrar na empresa, e meu pai também precisando de uma força naquela hora e eu à disposição, então casou completamente. Foi muito bacana. Legal, eu te fiz essa pergunta porque eu tenho um amigo, né, se chama assim, na verdade é meu diretor, e ele é muito focado em governança, principalmente governança de empresas familiares, que é a maioria das empresas no Brasil, né? Sim. E ele fala muito sobre o problema do dono, né, do fundador, buscar um sucessor e que esse sucessor seja o filho. E é mais complicado, não é nem por ser o filho, é o filho querer. Exatamente. Porque muitas das vezes ele quer fazer outra coisa e a empresa acaba ficando. Quando chega um sucessor despreparado, não tem, a empresa morre. Né? Isso é tão verdade que, inclusive, a própria Ford, assim como eu imagino a maioria das grandes empresas do Brasil e multinacionais, elas investem nisso. Sim. Para vocês terem uma ideia, em 2018 eu participei de um programa chamado Jovem Liderança Ford, que reuniu todos os sucessores de empresas do Brasil, aqueles que queriam participar, claro, não era uma convenção, mas era uma sequência de treinamentos, como vários workshops, um falando de pós-venda, um falando de venda, outro falando de marketing, para mostrar tudo que havia de mais novo na época. E o foco é tão grande que no final, depois da gente participar de todos os treinamentos, essa equipe toda, eram mais ou menos 50, 60 sucessores, então não era pouca gente. Sim. Todo mundo foi para os Estados Unidos e lá a gente visitou todas as empresas de tecnologia do ramo automobilístico que estavam desenvolvendo alguma coisa bacana na área de mobilidade. Certo. Então, quer dizer, não imagino nem o custo disso, mas não é barato, não é fácil, não é simples, tamanha a importância que eles dão para a questão da sucessão. Sim. Então, uma das coisas que eles olham até para nomear uma Ford em algum lugar do Brasil é se aquela Ford vai ter sucessão, se eles vão ter continuidade na gestão. Sim. Então, realmente é fantástico. É justamente porque o Brasil, ele é um país que é muito empreendedor. Exato. Né? E normalmente, quando a família ali começa a crescer muito, os filhos, eles não olham com bons olhos e acompanhar o pai, né? Ele quer ser médico, tem outros sonhos, quer ir morar fora, aquilo que você estava falando aqui. Exato. Né? O que é o normal. E a empresa acaba ficando lá, o fundador ele vai ficando mais velho, acaba contratando alguém, ou alguém chega lá despreparado, um genro, um neto, que não se preparou para aquilo, cai no colo dele. Exato. E aí ou a empresa, ou o cara se apaixona e vai, ou a empresa quebra. Exatamente. Né? E é o medo, acho que, dos parceiros, por exemplo, a Ford é uma parceira, ela investe, e ela quer que aquilo siga, né? Que prospere, né? Você pensa que uma empresa que tem mais de 100 anos de história só no nosso país tem que pensar no futuro também, né? Que também é familiar, né? Que também é familiar. Nasceu assim, né? Exatamente. Nasceu assim, eles sabem como que é a questão de sucessão, né? É o sobrenome da família, né? Que tá ali. Exato. É isso aí. Pô, que bacana, cara. É muito bacana. E o seu trabalho de pós-venda? Como foi chegar lá e receber esse presente? Foi um presentaço. Pós-venda, então, na verdade, eu comecei em 2015. Depois acho que a gente até vai entrar no assunto das mudanças da Ford, acho Sim. que é bacana a gente falar, mas em 2015, quando eu entrei, a Ford tinha uma linha bastante completa, tinha Ford Ka, o Fiesta, Focus, o Fusion, tinha carro para diversas categorias, já tinha Ranger, os importados já tinha Edge, enfim, era uma linha bastante vasta, pelo menos 8 ou 9 veículos na linha. Ia do popular aos de luxo, né? Exatamente. Aos SUV de luxo, né? Exatamente. Quando um carro de luxo era 200 mil reais, na Exato. época 300 mil reais, a gente vai chegar lá. Mas o legal era assim, era enxergar o volume disso. Então, quer dizer, é volume, é muito carro, era muito carro vendido. Principalmente o K, né? Principalmente o carro. Era K. muito, você fazia uma promoção, você fazia um desconto de 500 mil reais, chovia gente na porta, você vendia carro, bastante carro, um carro maravilhoso, inclusive o Ford Ka. Eu ia falar, eu acho que foi um dos maiores acertos Exatamente. da Ford no Brasil, foi o novo K, que justamente no final, né? Exatamente. Foi O novo Ka em 2013, ele entrou Sim. com a frente nova, mas assim, eu acho que para o Brasil a grande herança é a EcoSport, né? Ainda até hoje um projeto genuinamente brasileiro, Sim, né? sim. Desenvolvido lá na Bahia. E o Ford que foi Ka até foram- premiado nos Estados Unidos, né? Exatamente, um carro que rodava na Europa, roda até hoje na Sim. Europa, não é fabricado, mas roda.
E quando eu entrei era esse volume, era muita gente batendo na porta, era muita gente precisando de serviço. E meu pai, ele sempre teve, como eu falei, ele começou com venda de roupas e tal. E, na verdade, já fez muita coisa na vida, teve imobiliária, e ele é muito comercial. Então, esse tiro comercial dele era fantástico para a parte das vendas dos veículos. Esse trabalho estava sendo extremamente bem feito e realizado. E o pós-venda existia, ele acontecia, mas ele não era olhado com tanto afinco. Então, a minha ideia em 2015, quando eu entrei, foi enxergar o pós-venda como ele poderia ter potencial para ajudar a empresa naquele momento. Então, 2015 não era uma situação como a gente enxerga hoje, o mercado era diferente, não tínhamos tido pandemia, o Brasil, é difícil falar uma época que não está em crise, Sim. então quer dizer, são períodos diferentes, mas não estava fácil naquela época também, questão de crédito, o governo Dilma, enfim. E isso me fez olhar para o pós-venda como uma possibilidade de segurar muito bem as pontas em momentos de necessidade. Então, esse foi o meu primeiro olhar. Falei, tem potencial aqui. Tem Sim. coisa que dá para fazer, tem rentabilidade, tem retorno, os clientes satisfeitos vai comprar um novo carro. O pós-venda é o início da próxima venda. A gente tem que fazer isso da melhor maneira possível e da maneira mais controlada. A gestão é você controlar. Sim. Então, o controle não existia da forma como eu acho que deveria ter sido até então. E a partir de 2015 eu comecei a aplicar muitas coisas de gestão, muitas coisas que eu tinha visto, muito da minha experiência e aprendendo todo dia também, né? Sim. Porque dia a dia de empresa é uma escola, né? Cada dia você Verdade. aprende uma coisa nova, inevitavelmente. Se você não absorver aquilo que é novo, você está obsoleto em 3, 4, 5 meses no máximo. Sim. Eu acho que até a questão do pós-venda, pegando o gancho nisso que você está falando, o pós-venda, o cliente já está lá, né? Ele já comprou. Exato. Ele já é seu cliente. Você não tem que conquistar ele, você tem que mantê-lo cliente, né? Exatamente. E é uma oportunidade, principalmente de venda de automóveis. Dali, vamos pensar, 3, 4 anos, ele vai trocar de carro. Exatamente. Na média do brasileiro, né? O brasileiro, o sonho nosso seria que trocasse todo ano, mas é uns 3, Isso 4 mesmo. anos, até uns 5. Né? E se você manter ele ali, quando ele virar, ele vai lá e vai continuar, né? Ele lembra de você. E outra coisa, as pessoas falam, conversam. Melhor marketing até hoje é o boca a boca, Exato, você fala verdade. bem. Então você chega na sua casa, você fala, fui fazer a revisão do meu carro, o cara me ligou uma semana antes para me lembrar, você acredita nisso? Fala Exato. com uma pessoa que não recebeu essa ligação porque tem carro de outra marca. Quando me receberam lá, me deram uma lavagem de cortesia, me Eu ia receberam falar bem, me mandaram a foto do meu carro, o vídeo dele desmontado, me mostraram as peças que eles trocaram. Então são detalhes que na verdade, ajudam a fazer a fidelização do cliente, né? A jornada do cliente não é tão rápida quanto era antigamente, né? Ela está cada vez mais longa, até por conta de trocar menos de carro. Sim. Como você falou, se trocasse todo ano talvez fosse diferente. Exato. Mas o brasileiro tem ficado cada vez mais com o seu carro. Né? E assim, quando você vai para a concessionária fazer um serviço, você já vai assim, vão meter a mão no meu bolso. Você não vai natural, feliz. Você não vai feliz, né? É natural. Você já vai assim, puta, revisão. Aí você chega lá, se você tem um bom atendimento com tudo isso que você falou, você sai de lá satisfeito. Você paga e sai satisfeito. Enxerga o valor, né? Não o Exa preço. exatamente. Enxerga o valor daquele Exato. serviço. É isso aí. Exatamente. E você se cativa com a marca, né? Exatamente. Porque tá agregado, né? O valor de marca, da marca do veículo com o serviço de pós-venda, né? E isso é uma coisa também impressionante. A Ford tem uma história muito bonita no Brasil. A gente estava até conversando um pouco antes da gravação que tanto a Ford como outras marcas, a própria Fiat, a Volkswagen, remonta há muito tempo atrás. Então, quer dizer, todo mundo tem um avô que teve um Maverick, que teve um Landau, ou começou a dirigir um Fusquinha, foi o primeiro carro que entrou. O meu avô era um Ford Belina. Tá vendo? O pai da minha mãe era um Maravilhoso. Ford Belina lindo. Ele só gostava. Era assim, ele teve a primeira Belina lá com a frente do Corcel 1. Certo. E aí foi. Primeirona. Depois a última dele, já um pouco antes dele falecer, foi a do Del Rey. Del Rey. Que era a Ford Belina Del Rey guia. Exatamente. Eu lembro que eu era Maravilhoso. azul. Eu andava lá atrás do porta-mala, meu avô dirigia sacudindo. Cabia 8 pessoas, 4 na frente e 4 atrás. E Era a absurdo, molecada era uma ia tudo lá atrás. Era o mais divertido, né? Na época, é isso Na mesmo. época não tinha problema, né? Exatamente. Então isso gera também, né? Você acaba tendo uma certa relação com a marca muito próxima. Sim. Né? Acaba sendo algo de família. Então quando Exato. vira alguma coisa de família, você manter essa credibilidade, você manter essa fidelidade do cliente, isso é importantíssimo e vai ficando cada vez mais difícil.
Então, essa que foi a mágica, essa que foi o pulo do gato ali na hora de começar o trabalho no pós-venda, de como que eu ia fazer isso para os próximos anos. Até porque hoje, a realidade, se a gente falar lá dos anos 80, eram 4 marcas, né? Tinha a Fiat, Exato. a Volks, a Ford e a GM. Exatamente. Hoje, tem uma infinidade de marcas e você tem os importados ainda, né? Exato. Então, hoje, a dificuldade de você amarrar um cliente, porque ele tem muita diversidade, é mais difícil, né? Exatamente. E qualquer ponto que você fale no meio desse caminho é motivo para o cara desistir da tua marca e procurar outra. E falar mal. Tá muito fácil. E falar mal. Porque ele não vai ssó desistir. Exatamente. Ele vai desistir e fazer os 4 não comprar. Colocou na rede social, falou, chega em todo mundo que ele quiser. É exatamente isso. Exatamente isso. E o pós-venda é esse desafio diário, né? Exato. Exato. Não tem... Eu vejo assim, não tem como você desvincular o pós-venda da venda hoje. De jeito nenhum. E como que vocês amarram essa questão? Vocês têm algum plano de retorno, de revisão? Como que é lá na concessionária? Então, na verdade, o que a gente tem é uma equipe que faz o trabalho de prospecção. Então, eu tenho pessoas mesmo que ficam dentro de uma sala cuidando do nosso cliente. Então, a gente tem um departamento de CRM. Esse departamento de CRM é responsável por toda a informação que a gente tem dentro do sistema. Hoje, o sistema é tudo, acho que em qualquer empresa. Concessionária não é diferente. Então, é muito rica a quantidade de informações que a gente tem. Se a gente souber trabalhar essas informações, a gente consegue chegar num cliente antes dele fazer a revisão, a gente consegue chegar num cliente que está precisando trocar de carro e com uma acurácia muito grande. Geralmente, a gente acerta. Então, o nosso cuidado com o cliente é sempre manter esses pontos de contato, lembrando da nossa marca, lembrando do aniversário dele, lembrando de dia do consumidor e ligando para ele sempre para falar que a gente está aqui, que a gente está para oferecer serviço, que a gente está também para atendê-lo da melhor maneira possível com o que ele precisar, seja na venda ou seja no pós-venda. Então, esses pontos de contato acontecem ao longo da jornada do cliente durante a vida útil do carro dele. Tá. E mais de uma vez. Então, durante 3 anos, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, a gente contata cada cliente que a gente tem. Agora a gente vai tocar no assunto delicado. Vamos lá. A gente estava aqui falando da linha Ford até uns 2 anos atrás, né? Então saía do popular, Certo. né? Até os carros de luxo, né? Então você tinha perfis de clientes diferentes. Exato. De repente a Ford faz assim, da noite para o dia, uma ruptura. Exato. Anuncia que está saindo do Brasil, né? Anuncia saindo Exato. a fábrica, né? Não a marca. A marca continua, né? Mas a fábrica para as operações, né? Fabris. E passa a não ter mais carro popular. Exatamente. São só carros intermediários para cima, vamos dizer assim, sendo bem generoso com os intermediários da Ford. Exatamente, né? Você tem razão. E aí mudou seu perfil de cliente. Muda tudo. Muda tudo, o seu né? jeito de tratar. Porque esse cara, ele tá acostumado a comprar Volvo. Esse cara tá acostumado a comprar Land Rover. Esse cara tá acostumado a comprar BMW. Não é mais o cara que tava na dúvida entre o Palio e o K. Exatamente. Então, não desmerecendo quem tá nessa dúvida. De jeito nenhum. Mas é um perfil de cliente diferente. Como vocês receberam isso? Na verdade, isso mudou o jogo para nós. E essa notícia aconteceu no dia 11 de janeiro de 2021. É difícil para nós esquecermos essa data. No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. Então a gente fala que tem o 11 de setembro lá nos Estados Unidos e tem o 11 de janeiro de 2021 aqui no Brasil. Foi quando a Ford fez esse anúncio. Sim. E essa decisão ela foi muito estratégica, até por isso foi muito pouco divulgada antes do fato. Ninguém, na verdade, nem os concessionários tinham conhecimento da data exata de quando isso ia acontecer, de que isso aconteceria da forma como foi. Mas esse movimento já vinha acontecendo há algum tempo. Sim. Em 2019, a Ford deixou de fabricar caminhões no mundo. Sim. É mundial. De repente não. Logo em seguida, descontinuaram o New Fiesta. Sim. Depois o Fusion, depois o Focus. Então a Ford ficou durante 2 ou 3 anos com o Ford Ka e EcoSport e os veículos Ranger, enfim, sem ainda a linha de importados. Então foi uma ruptura muito grande. Mudou o jogo. A gente teve que voltar para a prancheta e aprender de novo a trabalhar o cliente. Porque diminuiu muito o portfólio de vocês, eu lembro. Diminuiu muito. O ano passado foi uma época que eu troquei de carro, eu vou falar da minha vida particular. E a gente sempre gostou de Ford. Né? A nossa, lá em casa era assim, ou era a GM ou era a Ford. Sim. Então quando a gente entrou na concessionária da Ford, a gente entrou na concessionária da Ford aqui
no shopping Aricanduva, que tem o Auto Shopping lá. Sim. Só tem a EcoSport e o K. O Focus tinha alguns, mas era ponto de estoque, que era o que estava. Era já o final. No final a gente acabou não comprando Ford. Né? Aliás, foi um dos motivos da gente mudar a primeira vez totalmente de marca. Mas justamente por causa dessa questão. E a gente via no semblante dos vendedores que eles não. Sabe? Não tinha muito o que fazer. A Ford tirou vários carros de linha e deixou de atender um segmento muito grande de clientes. Isso me lembra muito, eu vou fazer um paralelo aqui com uma empresa que eu admiro bastante, que é a Apple. A Apple tem uma história muito bonita de empresa, como empresa, eu não estou falando de pessoas, mas assim, como a trajetória deles empresarial foi muito bacana. Mas teve um momento em que a empresa teve que se reinventar. Por quê? Porque perdeu completamente os princípios e os valores que levaram ela a ser a Apple em primeiro lugar. Sim. Então, quando o diretor Steve Jobs voltou para a empresa, ele fez um quadrante, traçou um quadrante e falou: nós vamos trabalhar 4 produtos e 4 segmentos de clientes. Por quê? Porque esse é o core da nossa empresa. É isso que a gente faz bem e é isso que vai levar a gente para o futuro do nosso mercado. E eu enxergo que a Ford fez nesse meio tempo, em 2021, como uma estratégia muito parecida. Ela está focando naquilo que ela sabe fazer. Então, quer dizer, até ano passado, o veículo mais vendido dos Estados Unidos era a F-150, uma caminhonete gigantesca que o americano ama de paixão e é um baita de um carro e a Ford faz muito bem. Que é um negócio assim, aqui se vende muita Hilux, muita Frontier, e você olha, por que a Ford não trouxe antes essa F? Antes, tá por chegando. quê, né? Você fica olhando, eu fui na AgriShow, tinha uma lá. Não sei se você teve a oportunidade de ir na AgriShow. Não participei. Tinha uma lá, eu falei, esse carro tinha que estar aqui já há muito tempo. Exato. Não era agora para estar aqui. Exatamente. Porque assim, o brasileiro ele tem esse perfil também, né? Exato. Principalmente lá no Mato Grosso, etc. Na verdade, o brasileiro está evoluindo para esse perfil. E eu acho que foi isso que a Ford entendeu, que a SUV está aumentando, o caminhonete está aumentando, a questão dos elétricos, dos híbridos, da mobilidade está aumentando. Os populares estão praticamente sumindo. Os populares, principalmente no Brasil, eles colocaram tanta coisa embarcada no popular, que o popular de hoje já não é mais popular. Está numa faixa de preço que 2, 3, 5 anos atrás, vamos dizer, era um carro do segmento premium básico, né? Era o básico premium. Então hoje é o básico popular. Então a Ford fez esse movimento na minha visão e na visão da estratégia da diretoria, de que era para realmente se adaptar ao mercado que vinha por aí. Então olhando para 10, para 20, para 30 anos, é uma empresa centenária, ela tem um retrovisor bem grande, dá para olhar para trás por bastante tempo. E ao longo do tempo, uma empresa dessa tem que se reinventar. E foram várias reinvenções para a Ford se manter como está e chegar aonde chegou. Então, na verdade, a Ford, a gente costuma dizer que saiu do Brasil, mas na verdade não saiu do Brasil, está firme e forte. Estamos atendendo, ainda tem muito carro em garantia, é importante deixar claro isso, muitos veículos em garantia. A Ford Ka fabricou até 2021, tem garantia até 2024, portanto, são 3 anos de garantia. E nós estamos trabalhando todos os veículos da linha Ford até hoje, vamos ter peças por muito tempo, com certeza se acharia peça para sua Belina até hoje. Sim. Então o mercado ele continua, mesmo depois de muito tempo do veículo deixar de ser fabricado, e a Ford dá a garantia de todos esses veículos fabricados até o último dia. Então, inclusive dos caminhões. Inclusive dos caminhões. Vou falar porque o pessoal fica com medo, né? Na hora da revenda, eu sei porque minha área é caminhão. E o pessoal fica com medo de comprar. Pô, vou comprar. E aí? Aí não tem problema, né? Não tem problema. Garantia. A empresa tá aí, né? A empresa ela não foi embora. O que foi embora foi o Parque Fabril dela. Exato. Né? Ela manteve na Argentina ou na Argentina? A Ranger ainda vem da Argentina. E no Brasil ela mantém bastante coisa. Até em Camaçari ainda? Exatamente. Em Camaçari a gente não tem mais produção de veículos, mas Camaçari recentemente contratou 500 engenheiros. Então tem um investimento quase bilionário de 500 milhões de reais em Camaçari. E a gente tem hoje o polo de tecnologia mais avançado do hemisfério sul para desenvolvimento em soluções de mobilidade. Então a Ford continua presente no Brasil e muito presente, não é pouco. Sim, e Camaçari é um polo, sim, quem tem oportunidade de passar por perto, né, para ver, é um polo industrial que foi montado em torno da Ford. Né? Que mesmo não estando produzindo carro lá, mas lá você tem outros fabricantes de autopeças
que continuam lá. Exato. Continuam com os benefícios, não saíram de lá, né? Não é porque a Ford não está mais produzindo carro que ali fechou e acabou a cidade. É igual São Caetano aqui, São Bernardo, né? Exatamente. Que você tem outras fábricas de autopeças, né? Porque a gente trabalha com autopeça, né? Então, as marcas elas fornecem para as montadoras e fornecem para reposição. Exato. Continuam fazendo peça para a Belina. Com certeza você vai encontrar. De um jeito Pro ou de outro Corcel, você você acha. acha. O Landau, o Maverick, com certeza. É isso aí. Verdade. E agora, Ford Bronco. Você tem uma linha, o Maverick. Você tem uma linha nova ali para trabalhar esse público. Como que vocês estão encarando? Porque são valores mais altos, né? São perfis de clientes de assim, o poder aquisitivo do brasileiro é complicado. Ainda mais assim, você está numa cidade litorânea, com uma população limitada, né? Se a Exato. gente falar de um centro como São Paulo, são 12 milhões de pessoas. Mas Caraguatatuba está em quanto? Caraguatatuba hoje tem em torno de 120 mil habitantes. Mais rotativo, que tem casa lá de veraneio, Aí dobra. né? Vai Aí ter dobra. um... Chega a 200 mil no verão, dobra de tamanho a cidade. Mas a nossa concessão é Vale do Paraíba. Sim. Então, se você pensar em termos de Vale do Paraíba, a gente tem uma loja em São José dos Campos, que é uma cidade de 700 mil habitantes para mais. se Com não me poder engano. aquisitivo alto. Poder aquisitivo. Aquela linha da Dutra que vai até o fundo do vale, que passa por Taubaté e tal, a quantidade de empresas, de fábricas que tem ali é impressionante. A quantidade de dinheiro que gira no Vale do Paraíba é muito grande. Vai até Lorena Então, ali, né? Mais ou Até menos. mais, até Cruzeiro. depois, Cruzeiro, exatamente, o fundo do vale lá. Então tem muita, a nossa região na verdade é muito rica. Caraguatatuba, se pegar isoladamente, o litoral norte talvez não tanto, mas São José dos Campos e toda a Dutra que passa pelo vale tem um potencial muito grande de venda e a Ford enxerga dessa forma. Entendi. Então a concessionária que a gente tem, o DN, que a gente tem de fato é em São José dos Campos. Entendi. É em São José dos Campos a gente tem 2 lojas de suporte, uma em Taubaté e uma em Caraguá. E como está a evolução da marca nessa questão com os clientes? Os clientes estão entendendo essa mudança? Como que você está vendo isso? Então, o que eu sinto mais é o cliente que mais sentiu essa mudança foram os clientes das linhas de veículos que foram descontinuadas. Então, a gente está tendo que fazer um trabalho muito delicado de passar essa mensagem de que a Ford continua, que a gente está à disposição e que a gente vai atender todos os veículos dentro ou fora de garantia até quando eles quiserem. A gente vai estar sempre à disposição para atender Ford Ka, New Fiesta, enfim, todos os carros da linha. Não tem uma data e um limite que, não vamos atender mais a partir daqui, né? Não existe. Não existe. Isso é muito, muito bacana a galera saber. É que é uma coisa que as pessoas não sabem. Se alguém for, a gente está falando, brincando aqui da Ford Belina, mas se alguém for numa concessionária com um Ford Belina para lá, a Ford vai atender. Vai A gente atender, tem condições de exatamente. É óbvio que vocês não estão lá com todas as peças preparadas, eles vão ter que encomendar, mas a Ford vai atender, é Ford, né? Exatamente. Porque as pessoas não entendem, ela acha que assim, hoje em dia tem muito colecionador de carro. Sim. Né? Então esse pessoal trata o carro antigo com carinho, né? A gente tava até brincando aqui, né? Mas falando sério, às vezes o cara faz questão de levar na concessionária. E Ele faz já tá mesmo. lá, né? Ele leva o carro na concessionária e eles vão atender. É que o público, quando fala, é que também se dá a notícia de um jeito que a Ford deixa o Brasil. Porque o momento que a gente está vivendo político leva tudo para essas coisas, né? Então, assim, o jeito que você dá a notícia assusta, né? Assusta muito, assusta muito. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu na época. Foi um susto que o cliente levou. Mas assim, a Ford, de certa forma, ela tentou a todo momento entrar em contato com o cliente. Então, através de comunicados, através de mídia especializada, que a grande mídia é o que você falou. Eles ganham em cima do sensacionalismo daquela notícia. Sim. Então, na verdade, a Ford continua no Brasil atendendo. O cliente mudou de fato. Nós tivemos que voltar a estudar o cliente, a entender a nova jornada, a entender. Porque você falou bem, é difícil você categorizar hoje a Ford dentro dessas linhas, porque ela vai começar num veículo que é a Maverick, que está em torno de R$240 mil e chega até um Mustang que está beirando R$600 mil hoje. Então, quer dizer, não são veículos baratos, não são Sim. os mesmos clientes que a gente atendia até 2, 3 anos atrás na linha de frente. Então, o vendedor teve que mudar o jeito de atender. A gente teve uma pandemia. A pandemia, qual que foi um dos principais efeitos dela? Digitalizar tudo. Então, Sim. aquele cara que estava com dinheiro no bolso, querendo trocar,
você tem que chegar nele antes da concorrência. Você não pode esperar que ele vá bater na tua porta e entrar hoje. O fluxo de loja diminuiu muito. Então, o cliente está no online, o cliente está no digital, o cliente não está mais fisicamente ali na loja. Como é que a gente chega nesse cliente? E aí é o nosso trabalho de sistema, é o nosso trabalho de leads, é o nosso trabalho de enxergar onde esse cara está navegando, em que página e como que a gente vai acessar esse potencial cliente antes de qualquer outra marca. Por quê? Porque um carro de 400, 500 mil reais, 300, são todos basicamente iguais, por dentro, peças, modelos, todos são completos, você não tem muitos diferenciais, há alguma parte técnica, tecnológica, mas o cara vai comprar daquele que der a melhor atenção para ele no momento que ele precisa. Essa que é a verdade. Então essa foi a grande mudança para nós. Esse cara, ele está preocupado muitas das vezes mais com o status do que com o retorno, né, do veículo em si. Mas vai desvalorizar 30%. O cara, ele está pagando esses 30% de desvalorização. Ele não liga para isso. O que ele liga é o status, o conforto que ele tem. E é uma outra pegada de você conversar. Fora que esse cara, ele está conectado o tempo inteiro. Então ele já escolheu o carro, ele já viu a cor, ele já testou, tá tudo no celular prontinho. Sabe ele chega os preços, sabe a categoria, você não vai ensinar o padre a rezar a missa. Hoje em dia o cliente tem todas as informações tudo, na né? mão. Ele vai na concessionária para ver o carro, sentir o cheiro, saber se é igual ao que ele viu na tela e fechar o negócio. Não tem muito que você argumentar ali na hora, né? Exatamente. O que vai diferenciar é o atendimento, é a qualidade do atendimento e o quão rápido você consegue chegar nesse cliente e segurar ele na tua marca. Sim, sim. Então, quanto mais inteligência de negócio você tiver para isso, mais na frente você vai estar no mercado. Sim. E é uma mudança, assim, eu vejo para vocês que estão na ponta, porque assim, uma coisa é a decisão da companhia lá em cima, né? Lá nos Estados Unidos. Outra coisa é vocês aqui na ponta e todos os outros concessionários administrando. Exatamente. O ponto de contato com o cliente, na verdade, somos nós. Não Sim. a montadora, claro, tem muitos pontos de contato hoje em dia. É fácil você falar com montadoras, tem 0800, tem mídias sociais. Mas onde você leva o carro, a Ford, para o cliente, é aquele oval que ele vê e ele entra pela porta. É isso aí. Nós somos a Ford. É isso aí. Essa que é a verdade. É isso aí. E eu fico imaginando o trabalho seu de pós-venda chegando, 2015, 6 anos. 6 anos de experiência ali. E já, administra esse abacaxi para nós aqui. Que não tem para onde correr. Tá tomada a decisão e acabou. Vocês vão fazer isso. Né? Nesse ponto a Ford foi muito... A Ford é uma empresa muito decente. Então, quer dizer, ela nos preparou muito rapidamente. Ela já tinha uma estrutura para quando aconteceu, ela já estava com tudo preparado. E ela conseguiu ser muito rápida nessa disseminação do conhecimento e de como a gente ia levar essa transição. Então, isso apesar de difícil, claro que não é fácil, é um conflito, é uma quebra. A gente deixou de atender vários segmentos. E como aconteceu na Apple no passado, a gente focou naquilo que é o core business da Ford. Não acho que foi uma decisão errada. Eu acho que a decisão é acertada e eu tenho bastante convicção de que outras marcas já devem estar olhando para o que a Ford fez no passado e pensando, já teve até notícia sobre isso, pensando em seguir esse mesmo caminho. Mercedes já faz isso há bastante tempo, aqui é uma importadora no Brasil, a gente tem várias marcas que fazem dessa forma. Sim. O grande impacto foi que a Ford tinha produção no Brasil e deixou de ter. Sim. Mas fora isso, ela nos preparou com muita excelência para o que a gente ia enfrentar. Se pegar o pessoal assim, de mídia que gosta da marca, né? Ficou meio putinho, porque assim, fechou aqui e ficou lá na Argentina, nos hermanos lá. Pô, por que não fechou lá e ficou aqui? Rolou ciúmes, né? Rolou esse negócio. Você vê alguns concessionários que fecharam a bandeira, trocaram a bandeira, teve isso. Na verdade, reduziu a rede, né? A Ford chegou a ter uma pulverização de 450 concessionárias e hoje ela tem 150. Que também não tem mais por que ter tanto. Exatamente. Se mudou o público, Aquela né? cidadezinha de 30 mil habitantes que tinha uma Ford, provavelmente hoje não tem mais, elas estão focadas nos grandes centros. Mas ainda assim, para uma marca premium, 150 lojas no Brasil é bastante coisa. É bastante. Mercedes, BMW deve ter em torno de 50 lojas, assim como uma base de comparação. A Ford ainda tem 150 lojas espalhadas pelo Brasil. Sim, sim. Bastante. E hoje, qual é o carro que vocês mais vendem lá hoje? Ranger. A Ranger? Sem sombra de dúvidas, a Ranger. Cara, ela tem um preço muito similar ao do Bronco. Na verdade... Não?
Ela Acho chegou que a, chega assim. ela chega a bater, porque a Ranger ela inicia hoje, ela só tem a versão diesel cabine dupla, né? A gente não tem mais até existe a cabine simples por encomenda, mas no chão a gente tem as versões que começam em 280 mil e vão até 330. Então ela chega muito próximo do preço da Bronco, mas são categorias muito diferentes. Né? Muito diferentes. O cliente Bronco e o cliente Ranger são duas pessoas com personalidade e com perfis completamente diferentes. Então existe esse conflito do preço, o preço ele está ali, mas o cliente que chega procurando o Ranger, dificilmente você vira para o Bronco e vice-versa. Mas e o cliente que vai para o Maverick? Então o cliente Maverick já é diferente também, é um outro segmento de cliente. Que não tem nada a ver com a Ranger, Por porque eu quê? imaginava que os dois ali eram meio... similar, né? Nada. A Maverick veio com uma proposta de ser uma SUV, o conforto de uma SUV e de um sedã numa picape média. Então ela veio para concorrer com outros veículos, com o único veículo que tinha na categoria, que era a Fiat Toro, e ela veio nessa proposta de ser um veículo diferenciado. Agora então, vai ter o GM, né? ela é um pouco mais rebaixada, ela tem uma suspensão diferenciada, ela tem um conforto diferente, o interno, a dirigibilidade dela em relação à Ranger é totalmente diferente. Entendi. Então, novamente, é um outro público. Apesar dela ser uma picape por fora, ela tem um conforto de SUV, e esse cliente que está procurando esse carro também não procura a Ranger. É diferente. Entendi. É outro público. Ele vai concorrer com a Fiat Toro. Exato. Bacana. Mais ou menos em tamanho, sim. Preço nem tanto. Isso que eu ia falar, porque ela é um pouquinho mais cara, né? Exato. Ela é um pouquinho mais cara. E ela tem versões a gasolina e só gasolina? Não, ela só veio uma versão Uma para o Brasil. versão, Ela não né? tem catálogo. É um único catálogo que veio para o Brasil. É Assim um como modelo o só. Mustang, exatamente. A Bronco também é um catálogo. Entendi. Falando um pouco do Mustang, que eu sou fã. Ah, você gosta, né? Falando um pouco do Mustang, como que vocês estão vendo a questão da eletrificação, inclusive do Mustang? Então, a Ford ela pensa muito nisso e ela vem fazendo muitas ações nesse sentido. Quando a gente inaugurou a nossa loja de São José dos Campos, nos idos de 2019, então quer dizer, já há 3 anos, um pouco antes, pré-pandemia. Dentro da nossa planta, já a parte elétrica da loja já estava meio que preparada para receber algumas coisas relativas ao veículo elétrico no futuro. Então a Ford ainda não tem hoje um veículo elétrico produzido em massa no Brasil, que venha para o Brasil, mas ela já tem um Mustang elétrico, não é nem híbrido, ele é 100% elétrico, é o Mach-E, você deve saber, Sim. E é um carro espetacular. Então assim, a gente vê dentro da Ford como um movimento talvez até natural, porque a qualidade desses veículos elétricos que estão vindo, a tecnologia embarcada e tudo que eles podem fazer com a infinidade de computadores que tem dentro dele é absurdo para o consumidor final. Quem já andou, quem teve a oportunidade de conhecer um veículo elétrico desses top de linha que rodam hoje diariamente nos Estados Unidos, a sensação é muito boa de andar nesses carros. E quando você pensa no Mustang de hoje, um V8 5.0, o barulho do motor... Você tocou no assunto. Esse era o ponto. Né? Porque o cara fã do Mustang, ele é fã do conjunto todo. Exato. Que vai até o barulho do motor, até a saída de escapamento. Ele é fã de tudo. No elétrico, no Mach-E, você não tem essa experiência. Exatamente. Você tem a experiência da velocidade, você tem a experiência de um carro esportivo. Torque. Você tem toda essa experiência. Mas o barulho do motor, o cheiro da gasolina, você não tem. Exatamente. Não tem mais. E como que a Ford trabalha essa ligação? Porque nós, dos anos 80 e 90 e 70, a gente é acostumado com isso. Pois é. Né? A gente, quando você escuta o barulho de um Mustang acelerando, você fala, puta que eu pariu, isso é um carro, isso é um automóvel. Isso é um automóvel. E a experiência no Mach-E é outra. É diferente. É uma outra experiência que talvez o da visão ali, ele não ligue. Exatamente. Porque ele já é uma outra cabeça, ele foi criado com uma outra mentalidade. Esse é o ponto. Existe uma linha de corte de gerações aí que tem características diferentes. Então, quer dizer, a mesma sensação que você tem quando você ouve o V8, ele vai ter quando entrar no carro e o celular dele parear automaticamente. Então, quer dizer, a Ford está olhando
para daqui 10, para daqui 20 anos e está entendendo que esse público que gosta do veículo a combustão, ele ainda vai existir, ainda vai ter veículos dessa forma, como ainda tem veículos carburados, como ainda temos outros tipos de veículos. Mas o que vai dominar o mercado, que vai corresponder por 95, 99 talvez por cento das vendas, vai ser o veículo elétrico daqui em diante. Até por uma questão legislativa. Os governos estão, de certa forma, induzindo o mercado a isso. Sim. Cada vez mais regulamentando a emissão de gases e motores e tudo mais, e virando para esse lado. Então, quer dizer, o que a gente vai ter que ter é um veículo muito bom elétrico, Sim. mas com características diferentes. Assim como a gente se acostumou com o Uber, se acostumou com o Airbnb, não ligar mais para pedir pizza, isso vai ser uma adaptação que no futuro vai acontecer. Eu vejo por mim e meu irmão. Eu tenho um irmão de 20 anos, eu tenho hoje 33 anos, é pouca diferença. Sim. E eu lembro claramente, quando eu tinha 17 anos, um dia para fazer 18 anos, eu estava com o documento na mão, na porta do Detran para tirar minha carteira, para conseguir dar entrada e tal. E meu irmão, com 18 anos, ele não queria tirar a carta. Ele foi uma luta, ele demorou, porque eu vou de Uber, eu faço de outra forma, eu tenho outras soluções de mobilidade que na minha época não tinha. Ele foi assim. E tá tudo bem. Tá tirando a habilitação agora, tá com 19. Tá vendo? E 2 anos que ele poderia estar habilitado, 1 ano e meio que ele não está, e está tudo certo. Então a gente enxerga que está tendo, ao mesmo tempo que muda a característica do veículo, está mudando também a característica do cliente que vai comprar esse veículo. Sim, e eu acho que realmente você tocou nesse ponto, eu acho que a Ford percebeu isso, e aí eles falaram, opa, peraí, qual é o futuro nosso ficar vendendo Ford Ka? Até onde nós vamos com isso? Né? Então eu acho que eles pararam para pensar, até por questão de legislação, a gente teve que... Você pega um Kwid, é 60 mil reais. Né? Então você fala assim, pô, é um Renault Kwid. Tá, 60 mil reais. A gente teve uma discussão aqui acalorada sobre isso. A gente teve uma discussão acalorada, porque tem o público para ele. Senão não existir o veículo. Sempre vai ter. Só que a que ponto e a que custo a montadora está disposta a pagar para atender esse cara? Exatamente. E até quando? Exato. Porque cada vez mais você vai pondo na ponta do lápis. Porque 60 mil gera uma parcela. Você tem um seguro que não está barato no Brasil hoje. Você tem a gasolina, que agora está voltando a um preço aceitável, mas chegou a quase R$7, mais de R$7 em alguns lugares o litro. Então, quer dizer, quando você vai pondo na ponta do lápis, de repente essa solução alternativa de mobilidade fica mais barata do que você ter um veículo popular. Então você economiza dinheiro numa ponta para guardar, para de repente comprar aquele carro de 100 ou 120 mil lá na frente, que é o carro que na verdade vai te atender melhor naquele sentido. Então vai ter público, sempre vai ter público. O mercado de seminovos vai existir e esses veículos vão rodar por muito tempo ainda pela frente. Mas a tendência é cada vez mais economicamente o país evoluir e as pessoas terem acesso aos veículos acima de 100 mil reais. Então, talvez isso demore um pouco no nosso país, as coisas aqui não são tão fáceis, mas eventualmente isso vai acontecer. Porque você vê, falando da Jeep, eles tinham o Renegade que partia lá dos seus 80 mil quando ele lançou, e hoje ele parte 130. Então, assim, e tem o público. Exatamente. E o público fiel do Renegade é aquele público, e ele continua comprando. Ford Ka começou a 15 mil reais, e foi a 20, foi a 30, foi a 40, chegou a quase 50, 55 mil reais até ser descontinuado. Sim. Então, quer dizer, e teve público durante toda a sua trajetória. Sim, eu acho que a Ford agora, um ano depois, quase 2 anos, né, depois do acontecido, eu acho que o pessoal já voltou a se acostumar e entender, né, como ela funciona. E falando um pouco do Bronco, que eu tava passeando no shopping. Isso aqui. Eu tava passeando num shopping em Santa Catarina, em Tubarão, para ser mais preciso. E tinha uma Ford Bronco lá. Comprou uma camisa lá? Não, lá eu não comprei do Tubarão, mas eu prometo, vou comprar. E aí eu parei para olhar e observar e tal. Bom, baita carro. Um baita carro. Lindo. Lindo. Para quem gosta do estilo, um carro lindo. Porém, eu achei caro. Eu, particularmente, achei caro. Questão de valor. Talvez eu não tenha entendido o valor que o carro traz, porque tem essa questão, né? É o preço e o valor que ele te entrega.
Mas pra mim, assim, se eu fosse comprar hoje entre um Compass, que não tem nada a ver com o Ford Bronco, nada a ver. São carros diferentes, mas que entregam valores para quem está comprando. O cara foi na concessionária na Jeep, tem um Ford Compass lá, 210 mil, 220 mil, topo de linha. E aí você vai lá, o Bronco, ele tá 300, né? Mais ou menos. 300 mil reais. Pô, dá uma diferença de 100 mil reais de um carro para o outro. Qual é o convencimento que você tem para esse cara que fica nessa dúvida aí? Eu vou comprar um carro topo de linha, um Compass, ou eu vou no Bronco, que é um outro carro que te entrega outra coisa, um carro mais aventureiro, etc. Que estaria ali mais para um cara que ia comprar uma Land Rover, talvez, pensando assim. Então isso é importante a gente deixar claro, porque assim, o cliente que procura uma Bronco, dificilmente ele vai comparar esses dois carros. A Compass ele é bem diferente. Então a proposta da Bronco ser um pouco mais off-road, ser um pouco mais voltada para a experiência do que para a utilidade. O Bronco não é um carro que você vai usar para ir na padaria de manhã. Tá? Nem para o shopping. Você não vai parar ele no shopping, igual o Renegade. Exatamente. Então, assim, a pessoa que procura uma proposta de um carro que consiga se dar bem em todas as situações, ele vai virar para o Bronco. E se você comparar ele com os outros veículos que fazem o mesmo na sua categoria, ele está dentro dessa faixa de preço. Então, hoje em dia é difícil a gente falar de precificação, porque todos os veículos, é o que a gente falou, a gente tem veículos como o Gol sendo vendido até hoje, em torno de 60, 70 mil reais, está tudo bem. Mudou a faixa de preço por vários setores, por vários fatores que influenciaram isso ao longo dos últimos anos. Mas a Bronco está bem alocada dentro da sua categoria e hoje ela é uma das que mais vende disparado. Então, assim, não tem muita correlação com os veículos que são de outra categoria. Eu não consigo fazer essa correlação, porque o cliente não vai procurar uma Bronco e uma Compass, por exemplo. Entendi. Por exemplo. E com os carros que são competidores direto do Bronco, ele está top de linha. Eu não sei, talvez seria quem que é o principal concorrente? Uma Discovery, talvez, um veículo que tem a proposta Premium Off-Road. Porque o Wrangler da Jeep já é diferente, né? Ele já é mais bruto, assim, né? Não é a mesma coisa. Porque o Bronco ele tem o conforto também, né? Exatamente. Inclusive, um dos acessórios que a Bronco tem, que é engraçado, é uma barraca que você acopla lá em cima dela e ele vira quase que um duplex. Então, você abaixa os bancos e tal. Então, ele tem uma proposta para família, uma proposta para viagem, uma proposta com uma pegada mais de você gerar uma experiência com aquele veículo do que você simplesmente andar na rua, desfilar, mostrar esse carro esteticamente. Sim. Entendeu? Apesar de ele ser lindo e ser maravilhoso, ele é o único carro, além do Mustang, que traz o cavalinho, o Mustang, no lugar do logo da Ford no volante. Tamanho e representatividade. E a Bronco, ela existiu nos Estados Unidos, ela é um ícone, né? É um outro carro que você não entende por que não vendia aqui, né? Exatamente. É um outro carro que você fala... E tem vários dessa época, que Explorer, a Bronco, enfim, eram carrões. Nem vou falar da Explorer. Eu já treino. Cara, eu sou fãzaço da Explorer. Então, quando eu vi uma Explorer... Outro dia, tava na Celso Garcia, uma Explorer dos anos 90, assim, não sei precisar qual ano, mas era anos 90. Eu olhei e falei, cara, putz, esse carro... ele não tá aqui. Tava com meu filho. Falei, cara, você sabe que carro é esse aí? Daí ele olhou, é velho. É um carro velho. Que carro é esse aí? É velho. Eu peguei e falei, não, é a Ford Explorer, meu amigo. Esse é o automóvel. Porque assim, tem carro e tem automóvel, né? É isso mesmo. Era um automóvel. E a Bronco veio nessa pegada também da Explorer. A Explorer ainda veio mais para o Brasil. Essa época que você viu deve ser 98, veio uma leva grande, teve uma importação direta muito boa da Explorer. Meu pai teve uma na época. E era um carraço, era uma diversão andar naquele carro, era gostoso. E a Bronco já existia e veio com a proposta que ela já tinha. Se você olhar as duas linhas de design, elas se complementam de certa forma, é como se fosse uma atualização do design daquela antiga Bronco com a mesma proposta, com uma proposta off-road, de trazer uma experiência para uma família. Então essa que é... porque a pessoa que achar que ela, por ser quadradona, ela tem uma pegada de Renegade, esquece. Não, é outro carro que já não tem nada a ver.
é um carro mais voltado mesmo para off-road mesmo, né? Com uma pegada de conforto. Exatamente. Ela tem um motor 2.0 turbo que é fantástico, um carro extremamente bem dimensionado, relação câmbio e motor é maravilhosa, um carro muito bom. E ele vem do México? A Bronco, se não me engano, vem do México. Do México, Vem do né? México, exato. É. Hoje em dia, a maior parte dos veículos é Argentina e México, que está vindo pro Brasil. Argentina, México, Canadá, a Ed vinha do Canadá, o Mustang dos Estados Unidos. Então são 4 países mais ou menos e o território vinha da China. Sim. Não veio mais esse ano, mas está previsto para vir no ano que vem remodelar. Ah, tá. Eu ia perguntar dela. Vai continuar vendendo território? Sim. Essa sim compara Sim. com o Compass. Essa sim. Aí sim, aí você está falando de Essa carros que... Tá na faixa e tá no design e tá na proposta do Compass. É Sim. um carro de cidade, uma SUV um pouco maior do que uma SUV compacta, voltada para o uso de uma família numa cidade. E a Ed? A Ed... Ela saiu de linha ou ela continua? Não, ela continua em linha, ela não veio para o Brasil. Como agora é importação, vão ter veículos que serão importados e veículos que não serão importados. Tá. Então a Ed não está sendo importada nesse momento. Mas nada impede que no futuro, no ano que vem, eles voltem a importar a Ed. A última que veio foi a 2021, se não me engano. Modelo 2021, que era um motor 2.7 biturbo fantástico. Porra. É um carro. Você quer deixar um recado pro pessoal visitar lá a Claro. Ford em São José dos Campos? Então, nós temos a Ford em São José dos Campos. Vocês serão todos muito bem-vindos a conhecer a nossa loja, tomar um café com a gente. A gente fica na Avenida Ministro Dilson Funaro, em Caraguatatuba, número 237, e em São José dos Campos, na Jorge Zarur, que é a paralela lá da entrada da cidade do Rodoanel. Estamos muito bem localizados. Será um prazer recebê-los. Temos nosso Instagram também, que é o @econorteford. Fique à vontade para visitar, deixar seu comentário, seguir a gente lá. A gente posta bastante coisas, curiosidades dos veículos da nossa linha Ford. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Obrigadão, Muito bom. viu, cara? Muito obrigado pela sua Obrigado. disponibilidade de deixar aquela maravilha, aquele paraíso, para vir falar com 2 raparigos aqui. Muito obrigado mesmo, viu, meu? Obrigadão, Muito bom. Ricardo. Obrigado mesmo. E eu sou Felipe, obrigado a vocês. Agradeço demais o convite. Foi maravilhoso. Muito bom, adorei. Obrigadão. Obrigado. Galera, esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu. Valeu, abraço! Fui.